aí? Vai ficar na inércia? Sem energia? E sem potência? Sai dessa! Corre lá no Percurso Educativo de Física. O endereço, você já sabe. tvescola.org.br/percurso. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de Física. Mas antes, se você perdeu algum episódio, não esquece que a gente também está online. Acesse tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. E agora sim, chega mais, professor Fábio Vidal. Olá! E aí, Lante? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Legal, sempre bom estar aqui, cara. É um imenso prazer participar sempre dos seus programas maravilhosos e bem assistidos. Professor, hoje a gente fala de potência e energia. Qual é a relação? A relação principal da mecânica, que pertence ao centro nervoso dos movimentos. Beleza. A gente está falando de toda a potência como taxa de variação de energia. Traduzindo, é quanto a energia vai passando em função do tempo. Potência é energia sobre tempo. A gente gosta mais de trabalhar para facilitar as contas, colocando as grandezas multiplicadas, então a gente fica com energia igual a potência vezes tempo. E são conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia? Sim, quando a gente fala dessa energia, a gente pode citar qualquer tipo de energia relacionando com a potência e o tempo. Então eu posso falar de energia térmica, quando a gente fala de calor. Eu posso falar de energia mecânica, quando a gente cita energias cinética, potencial elástica, potencial gravitacional. Posso falar de energia elétrica também. São todas típicas energias presentes na prova do Enem, que geralmente são relacionadas com potência. Tem energia solar também, que hoje em dia também é muito tradicional de aparecerem nas questões, como carros solares, placas solares para alimentação de energia elétrica dentro das casas. Pois é, e como que o Enem costuma cobrar esse conteúdo, professor? Então, principalmente quando ele coloca essa parte de energia e potência com a parte matemática mesmo. Ele não vem muito com a parte conceitual. A parte conceitual vai mais na transformação de energia, onde ele pode citar, por exemplo, como Lavoisier, de conservação, ou até mesmo segunda lei da termodinâmica para poder falar sobre os sistemas de rendimento, né, com transformações em geral. Então, o principal foco, quando se fala de energia, potência e tempo, é a parte matemática. E aí, você tocou num ponto principal, a interpretação da questão. Eu preciso ter uma boa leitura para identificar qual é o tipo de energia sendo citada, para que a gente consiga fazer a relação dela com a potência. Perfeito. Então, professor, bora partir logo para a questão que você trouxe? Vamos bora dar uma lá? olhada? Questão 85 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo. Como eu te falei, o ideal é a gente olhar para a questão e conseguir identificar, através da leitura, que tipo de energia está sendo envolvida. Beleza. A relação é energia, potência e tempo. Nós vamos, quando estivermos lendo a questão, nós vamos ver as grandezas envolvidas aparecendo como velocidade, altura, ou citação de calor, ou citação de alguma coisa elétrica. A partir dessa leitura, você identifica a energia. Então, por exemplo, para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura. Olha lá, primeiro ponto. 20 metros de altura, ele está citando a altura. Todas as vezes que a gente cita a altura, tem uma energia relacionada com ela. É a chamada energia potencial gravitacional. Beleza. Primeiro passo. A partir da barragem de onde será bombeada a água. Agora, ele alimenta o motor elétrico, um painel fotovoltaico, através de uma energia solar. Existe uma energia solar fornecendo energia para aquele sistema funcionar. Beleza. Belezão. Ele diz que a potência do painel varia de acordo com a incidência solar. Dependendo do horário do dia, pode ter mais sol ou menos sol. Sim. E aí ele nos diz que, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Eu gostaria de citar esse detalhe da questão, isso é um ponto importante na interpretação, chama-se distrator. Nós vamos perceber pela interpretação que eu não vou usar esses 80 watts ao meio-dia. Ele está aí só para nos deixar meio assim, caramba, mas e esse valor? Né? Você vai perceber isso pelo restante da leitura. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos, ou seja, 1 hora de duração, disponibiliza uma potência média de 50 watts. Aí sim, essa é a potência que a gente vai ser usada, que foi a potência efetivamente, né? A potência média de 50. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 e uma eficiência de transferência energética de 100%. O que ele está dizendo? O painel fotovoltaico consegue fornecer 100% de rendimento para esse motor funcionar.
Beleza. Qual é o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? Nós estamos trabalhando com energia, potência, tempo. Tempo foi dado, 1 hora. Potência média dada, 50 watts. Energia identificada, MGH. Só para deixar claro, você falou potência média, Exatamente. Né? Justamente para correr daquele distrator. Correr daquele distrator que está colocando de 80 watts ao meio-dia como pico. Sim. Aquilo ali a gente não está colocando, ele está trabalhando com uma média, como se fosse dentro daquela 1 hora, várias potências e ele achasse uma média entre elas. Sim. Show? Posso olhar aqui o quadro rapidinho pra gente ver um pouco? Com certeza. Ó, quer ver? Energia, a gente estava falando, né? Energia é igual a potência vezes tempo, que é o intervalo de tempo, né? O ΔT. A energia eu já identifiquei, ó. É o MGH, é a energia potencial gravitacional. A potência eu já tenho, o tempo também. A questão nos pediu... Opa! A questão nos pediu o volume. Nós, em todas as vezes que a gente trabalha com a parte da água, tem uma informação que a gente às vezes acaba decorando. Cada litro de água tem 1 quilograma. Então nós vamos partir desse padrão. Porque aí eu vou descobrir a massa. Descobrindo a massa é a mesma quantidade em volume. Porque aí, se eu achar X quilogramas de massa, é porque eu tive X quantidade em litros. A proporção é de 1 quilo para 1 litro. 1 por 1. Então a massa com 10 da gravidade, a altura os nossos 20, a nossa potência os 50. E agora é que vem o detalhe principal. Quando a gente estiver usando o tempo tem que ser em segundos. Era de 11h30 a meio-dia e meia. 1 hora. 1 hora, 3.600 segundos, ó. Nossa, isso é fundamental, né, professor? Exatamente. Com certeza tem algum distrator se você colocar em 60 minutos. Exato, porque aí é igual, pode aparecer nas opções. Eu não sei, eu não cheguei a fazer conta. De repente pode ser um valor um pouco menor. Porque aqui, se a gente fizer a continha, a gente vai achar uma massa de 900 quilos nessa continha. Como eu te falei, a gente tem uma correspondência em volume de 1 para 1. Então, 900 quilos significa 900 litros, né? De volume de água bombeada dentro desse intervalo de tempo. E a resposta ficou letra D. D de W. D de W? Muito bom. Bom, então tá tudo certo aqui. Com certeza a gente nem vai fazer aqui, mas teria algum distrator ali, né, professor? Com certeza aquelas opçõezinhas, elas podem ter sido escolhidas de forma a produzir o erro, que isso é tradicional quando a gente tem a parte matemática. A ideia é o aluno ter sempre confiança naquilo que ele sabe fazer. Então ele não precisa se preocupar com o distrator. Ele precisa se preocupar com aquilo que ele sabe que é importante. Porque aí o distrator vai acabar aparecendo naturalmente para ele. Professor, uma questão assim, que exige muita interpretação de texto. Bastante. Física, mas muita interpretação de texto, justamente para não se complicar na parte física, né? Assim, a gente sempre fala para os alunos, hoje em dia, praticamente a gente tem uma deficiência muito grande de leitura. É difícil hoje em dia você ter um aluno que pega um livro para ler e fique 2, 3, 4 horas lendo, né? Então a gente sempre incentiva a leitura. A partir de leitura, seja às vezes até mesmo de gibi, ajuda demais a interpretação. Sim. Então, para praticar a interpretação, a gente precisa estar sempre lendo e se acostumando com a linguagem. O Enem é a mesma coisa. Então, um treino tradicional que a gente tem para o Enem com as interpretações é resolver provas anteriores. Pega as provas anteriores, começa a resolver bastante questão do Enem e você vai começar a se acostumar com esse jeitinho do português das questões, que é bem tradicional. Perfeito. Então, reforçando o gabarito, opção D de W. D de W. Vamos lá pra frente, professor? Vamos, claro. Professor, a gente viu o conceito de energia do ponto de vista da mecânica, mas também tem da eletrodinâmica, tô certo? Tem. A eletrodinâmica é o da eletricidade. Lá na eletrodinâmica, a gente fala da energia potencial elétrica, que é exatamente... Deve ter sido por isso que você fez a pergunta, que eu acho que eu tô percebendo que você anda estudando bastante as provas anteriores. A gente vai, é exatamente um dos tópicos de energia mais cobrados no Enem. Eletrodinâmica, energia elétrica. Muito comum da gente falar da parte principal da energia elétrica, que é a diferença de potencial. DDP, que tem a unidade volts. A gente até costuma brincar com a unidade. A gente tem 2 unidades tradicionais em eletricidade. Uma chama-se ampere, a outra chama-se volts. E aí a gente pergunta ao aluno, né? Onde é que está a energia? Se é no ampere ou no volts? E na mesma hora ele... tá no volts. É ali que está a energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica é que vai fazer a transformação para o movimento das cargas, gerando corrente elétrica e, com isso, transformando o tipo de energia elétrica nos aparelhos domésticos dentro de casa. Professor, agora o papo é sobre estática. Em que área da física se encontra esse conteúdo? Quando a gente fala de estática, a gente sempre remete à primeira lei de Newton, onde está conhecida a inércia. Falamos na inércia do equilíbrio.
E é lá que está o chamado equilíbrio estático. Equilíbrio estático significa repouso. Traduzindo, não temos movimento. Essa é a ideia. Né? Que a gente, na verdade, para a gente explicar a estática, a gente explica ela pelo não movimento. Como assim? Nós pensamos primeiro nos tipos de movimento. Nós temos dois tipos, pensando na Terra: translação e rotação. Beleza. Então, se eu quero um corpo em equilíbrio estático, ele não pode nem ter translação e nem rotação. Porque aí, se ele não tiver translação e não tiver rotação, com certeza eu afirmo que ele está em repouso, em equilíbrio estático. Na física, a grandeza responsável pela translação é a força. A grandeza responsável pela rotação é conhecida como torque, momento angular. Então, quando nós falamos em translação, é a força resultante que faz o corpo andar. Rotacionando é quando a gente gira em torno de um ponto fixo ou em torno de um eixo fixo. Nessa hora que eu rotaciono, são duas grandezas envolvidas: força e distância até o ponto fixo. Essas duas grandezas juntas é que determinam o que nós chamamos de torque ou momento angular. Tem outro tipo de equilíbrio também, não tem, professor? Tem o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. A inércia, ela fala pra gente assim: se um corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento. Esse movimento é o equilíbrio dinâmico, que é o movimento retilíneo uniforme. Entendi. E o repouso é o equilíbrio estático, que é quando ele está parado com velocidade nula. Então são dois equilíbrios que têm a mesma característica matemática. Quando você está parado e quando você está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante é nula. Por isso que nós dizemos que um corpo se encontra em equilíbrio. Estar em equilíbrio estático é você estar completamente em repouso. Então, além da resultante nula, você precisa do torque também nulo. Então o corpo não pode nem andar para um lado nem para o outro, como ele também não pode girar no sentido horário nem anti-horário. Porque quando se fala de torque, se fala de sentido horário e anti-horário. Quando eu menciono o equilíbrio dinâmico, o corpo está em movimento, mas em movimento retilíneo uniforme. Os dois casos, força resultante nula, caracterizando equilíbrio. Mas o nosso tema de hoje, principal, é o estático, é o repouso. Perfeito. Então, professor, tem muita fórmula nesse conteúdo? Não, na verdade não. A gente tem até... as fórmulas são bem reduzidas e bem fáceis. A dificuldade principal é você conseguir enxergar a relação do momento. O momento, ou torque, ele é sempre feito como uma alavanca, né? Quando a gente olha, por exemplo, o nosso braço é um momento. Quando eu vejo o braço girando em torno de um ponto, como o cotovelo, Sim. Isso a gente está tratando como sendo um torque em relação ao cotovelo. Então o braço gira para um lado ou gira para o outro. Por isso que muitas das vezes, quando a gente fala do torque, a gente acaba caindo no tópico alavanca. Inclusive, tem nomes diferentes para as alavancas. Como assim? Então explica pra gente. A gente tem a alavanca que pode ser chamada de interfixa, alavanca que pode ser chamada de interpotente e alavanca chamada de interresistente. Não, calma aí, então explica uma por uma aí pra Vamos lá, acompanhar. devagar? Vamos lá. Primeira coisa, toda alavanca ela tem três partes principais. Ela precisa de um ponto fixo, ela precisa de uma força que você vai fazer na alavanca e ela precisa de uma outra força que vai se opor ao seu movimento. Beleza. Essa força que se opõe ao seu movimento é a força resistente. Então eu sempre vou ter uma força que eu faço, uma força que se opõe ao que eu faço e um ponto fixo para eu poder fazer a minha alavanca funcionar. A partir da posição desses três, eu consigo classificar a alavanca. Se eu disser assim, a alavanca interfixa, é porque o radical inter é de dentro, entre. Então interfixa é o ponto fixo no meio. Então vai ficar força Calma aí, potente... não, peraí, professor. Vamos pro quadro? Isso aqui é uma barra de ferro. Isso aqui é um ponto fixo, ó. Como se fosse uma cunha, um pedaço de madeira assim, ó, nesse formatozinho bicudo. Aí eu vou fazer uma força aqui assim, ó, pra cima. Essa força que eu faço é a chamada força potente, olha só. E aqui em cima vai ter uma caixinha. E aí ela vai ter uma força para baixo aqui, que vai ser a força peso dessa caixinha, que eu já vou chamar de força resistente, ó. Que ela vai estar empurrando a alavanca para baixo devido à força peso da caixa, né? Vai ser a força que me atrapalha. Então, essa força é a resistente, essa força é a que eu faço potente, e aqui está o ponto fixo. Então, a primeira coisa, a missão, identifica o ponto fixo. Beleza. A partir dali, você olha a alavanca. Aí, quando eu olho para cá, eu vejo fixo, força potente. Quem é que está no meio? É a força resistente. Então, isso é uma alavanca interresistente. Porque a força resistente, ela está entre a força potente e o ponto fixo.
Essa figurazinha do quebra-nozes é uma alavanca interresistente. Né? Por quê? Né? Na hora que a gente coloca nós ali no meio, ó, quando a gente coloca nós ali no meio, a gente aperta aqui, ó. Certo. Então eu faço uma força potente aqui, ó. Desse lado e desse lado, né? Eu coloco a mão aqui e aperto. Essa é a força que eu fiz, tá vendo? Sim. Na hora que eu aperto, eu vou apertar a nós. Aí a nós empurra pra fora o quebra-nozes. É a força resistente, ó. Exato. E o ponto fixo lá em cima, ó. O ponto fixo lá em cima. Aí eu identifico a alavanca no quebra-nozes, vendo a interresistente com uma força resistente no meio. E olha esse aqui, ó. Vou continuar com o ponto fixo aqui, tá? Só troquei aqui, ó, força resistente, Certo. força potente, ó. Eu continuo sustentando o peso do corpo. Aqui em cima eu sustentei o peso do corpo pegando lá na ponta. Agora eu inverti, botei o peso lá na ponta, botei a potente no meio. Como é que é o nome dessa alavanca? Quem é que tá no meio? Não é a força potente? Sim. Interpotente. Eu não sei se você consegue perceber só na visualização ou se você, nessa hora, vai precisar. Muitas das vezes, para a gente conseguir entender bem, a gente tem que se colocar no sistema, se colocar no referencial para ver como ele acontece. Sim. Se você se colocar tentando se imaginar segurando, eu não sei se você já consegue perceber que você vai fazer mais força aqui embaixo do que aqui em cima. Eu acredito. Por que isso acontece? É pela distância, até o ponto fixo. Observa que a força potente até o ponto fixo está aqui, ó, com essa distância. Certo. Lá em cima, a força potente, ó, ela está com essa distância toda. Imagine que seja o mesmo ponto fixo, a mesma barrinha, tá vendo? Imagine que fosse tudo igual, né? Aqui ele está com uma distância muito maior. Quanto maior for a distância, menor é a força feita. Quanto mais perto do ponto fixo, maior é a força. Observa que aqui acontece isso. Ó. Por que o quebra-nozes ele é legal para a gente usar para quebrar a nós? Se eu botar a nós na mão e apertar, vai ser a força que eu estou fazendo para quebrar a nós. Certo. Se eu colocar aqui e fizer a mesma força, lá vai se tornar uma força maior. Essa é a função da alavanca, porque como ficou mais perto do fixo, a força ficou bem maior daquela que eu fiz. Sim, você faz ela aqui mais distante Mais e distante, acaba ficando mais força forte. menor, mais perto, força maior. Isso facilita. Muito. Isso é a chamada alavanca interresistente, me ajuda pra caramba. Agora, essa daqui é uma alavanca que eu faço mais força do que o necessário se eu fosse fazer direto. Sim. Traduzindo, se eu fosse segurar esse corpo assim com a mão, eu ia ter que sustentar o peso dele. Colocando a alavanca desse jeito aqui, eu tô fazendo uma força bem maior que o peso. Eu tô fazendo uma força muito grande. Essa é a chamada interpotente. É o exemplo da pinça. A pinça, ela serve... Às vezes a gente pensa muito no pelo. O ideal seria, por exemplo, pensar em pinça para o médico fazer operação de coração. Tem umas pinças que eles usam que são compridonas assim, ó. Sim. Porque no coração você tem artérias muito finas. Se o médico manipular com a mão, ele só de tentar pegar, ele já vai apertar aquela artériazinha. E não pode deixar de passar sangue ali de forma alguma. Então ele usa uma pinça muito comprida, Sim. onde ele faz uma força aqui muito grande, e lá embaixo, na ponta bem distante, a força vai ficando cada vez menor. Sim. Para ele ter precisão. Então a pinça ela acaba sendo a única alavanca que ela responde pra gente de forma contrária ao que eu desejo. Eu uso a alavanca para tentar potencializar a minha força. A pinça ela acaba fazendo o contrário, porque ela torna a minha força maior do que a força efetivamente feita. Porque eu faço força aqui, ó. Na pinça, eu faço força aqui, ó. É a força potente, eu faço força no meio. Olha aqui, ó. Ponto fixo. Ó o fixo. Fixo. E o resistente tá aqui, né? Vamos supor que eu tivesse colocado aqui alguma coisa para pegar com a pinça, na hora que eu estivesse apertando, né? Aí o resistente fica aqui. Então eu tenho a potente aqui, ó. No meio, tá vendo? A força potente aqui no meio. Sim. E a força resistente aqui na ponta, tá vendo? Aí a potente mais perto do fixo se tornou maior. Aquele inverso daqui, né? Exatamente, um é o oposto do outro. Por isso que eu fiz os dois desse jeito, né? Maneiríssimo. E tem a terceira alavanca. Aqui embaixo pode escrever? Pode, com certeza. A terceira alavanca, a gente, ó... Opa, ponto fixo. Ponto fixo. É, a missão. Agora já missão, exatamente. já tô ligado. Ponto fixo. Aí tu bota a caixinha aqui, ó. Lembra que a ideia da alavanca é potencializar a minha ação? É fazer com que eu faça menos força. Então eu coloco o peso bem pertinho do fixo. Coloco a distância menor. Eu faço a minha força potente aqui, ó. Eu empurro aqui e o peso empurra do lado de lá, ó. Força resistente, ó. Sim. Força resistente, fixo. E a força potente, ó. Essa é a chamada alavanca inter o quê? Quem é que tá no meio? O ponto fixo. Então é interfixa. Essa é a interfixa. Esse alicate é um exemplo de interfixa. Olha o ponto fixo no meio.
aquela partezinha ali, ó. Tô vendo. Onde tá o parafusinho, tá vendo? Sim. Aí eu aperto aqui, ó. Eu faço a força potente aqui, ó. Força potente, força potente. Aqui tá o fixo. E lá em cima eu quero segurar alguma coisa, Lande. Aqui, assim. Força resistente. É a força resistente, tá vendo? Tô apertando alguma coisa. Ela se opõe lá na ponta. Bom, professor, a gente já deu alguns spoilers aqui, mas vamos resolver a questão? Né? Vamos resolver a questão? Vamos. Já tá aí na tela a questão 104 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente, olha lá, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente, que é aquela que se opõe a você, em outro ponto da barra. Por conta das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. Lembra que a gente citou isso? Não esqueça. Quanto mais distante do fixo, menor é a sua força. Sim. Mais próximo, maior ela se torna. Tá Certo. legal? A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Aí nos mostrou os desenhos que a gente acabou de fazer. Coincidentemente. Né, o carrinho de mão ali, o alicate, a pinça e o quebra-nós, eles estão bem posicionados. O abridor de garrafa, ele não chegou a posicionar na garrafa mostrando como abre, ele só mostrou o abridor, né? Sim. A gente teria que dar uma imaginada ali no abridor de garrafas. Ele não fez nenhuma contextualização ou uma historinha, ele foi bem pontual. Em qual dos objetos a força potente é maior que a resistente? A força potente é aquela feita por nós. Quando eu olho para as minhas figuras, eu tenho que encontrar a situação em que a força potente está mais perto do fixo. Então, ó, força potente mais longe do fixo, força potente mais longe do fixo, potente mais longe do fixo, potente mais longe do fixo, potente mais perto do fixo. Potente mais perto do fixo faz ele ficar maior. Então eu faço mais força na pinça do que nos outros, na situação da alavanca interpotente. Qual é a letra, Lande? Pinça. A. Letra A, é verdade, eu tava procurando as outras, olha. Professor, bora lá pra frente? Vamos, de novo. Qual você acha que é a maior dúvida da galera nesse tipo de questão, professor? Olha, a visualização da alavanca em função do ponto fixo, que foi, como eu falei para você, da missão de encontrar o ponto fixo em primeiro momento. É exatamente esse o ponto principal. Se nós não conseguirmos identificar onde está o fixo, para a gente perceber o que a alavanca vai ser feita, né, como ela vai se mexer, essa visualização da rotação de como a alavanca vai acontecer vai ajudar muito a interpretar se é interpotente, interresistente ou interfixa. Não esquecendo da relação da força. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Professor, o que acontece com a velocidade da luz em época de bandeira vermelha? Eu vou te falar que a velocidade da luz, ela não se importa se a bandeira é vermelha, ou verde, ou amarela. Tu pode ter certeza que ela vai na mesma velocidade. Ela nunca muda. Mas O que vai mudar, vai ser o bolso, né? então... Calma aí. Tô indo, calma. O que vai mudar vai ser exatamente o consumo que essa velocidade da luz vai produzir dentro de casa. Entendi. Porque quando a velocidade da luz passar perto da geladeira, por mais que ela esteja na bandeira vermelha, a velocidade da luz vai fazer a geladeira funcionar. Agora vem cá, agora a pergunta mais assim, íntima, assim, sabe? Uma parada mais, tipo, sua, assim, bem pessoal. Pode mandar que eu corto. Você? Beleza. Como se sente um professor de física, no caso você, quando fica no vácuo? Pô, cara, eu me sinto meio inchado. Por quê, assim? Por que você usou essa expressão? É Explica porque aí. quando você... Como a gente... Aqui a gente tá em equilíbrio, né? Então tem uma pressão igual fora e dentro, né? Então, se eu entrar no vácuo, eu vou começar a inchar, assim. Inchar. Vou inflando até explodir, né? Professor de física explosiva é perigoso? É perigoso? Não, de jeito nenhum. Senão a gente faz besteira, a gente explode, a gente destrói a cama da mãe da gente. É muito... Não briga com isso. Isso é um assunto de off, tá? Um dia eu conto pra vocês. Esse foi o professor Fábio Vidal no nosso Momento Pop Prof. Professor, deixa aquela dica pra galera que quer se aprofundar no assunto, vai. Fonte de estudos. Olha, a internet tem muita coisa boa, muitas videoaulas espalhadas por aí. Tem um Instagram muito interessante que eu sempre pego alguma coisa que são de aulas interativas, o nome do Instagram é Aulas Interativas. Mas vocês têm uma ferramenta muito boa na página da TV Escola,
que é onde tem o percurso educativo. tvescola.org.br/percursos. É excelente a ferramenta, eu já utilizei, bem dinâmica, bem didática, e eu acho que vale a pena dar uma conferida. Show de bola, professor. Eu não tenho nem como agradecer. Muito obrigado mesmo. Valeu. Mais uma vez por toda a ajuda. Volte sempre. Valeu, obrigado, gente. Ó, e não esquece, se perder algum episódio, é só ir no nosso endereço tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. A Hora do Enem fica por aqui. Até a próxima!